Olá mais uma vez, que privilégio ter você com a gente para estudar o quarto tema deste trimestre. Você percebeu como passa rápido? Nós já estamos aqui na quarta lição. Essa lição de Isaías tem sido realmente uma lição de grandes aprendizados para nós, de grandes oportunidades de crescimento. E eu queria agradecer muito a você que tem acompanhado nos canais da Igreja Unasp, nos canais da Divisão Sul-Americana, que tem acompanhado esses estudos, essa lição desse trimestre. E eu gostaria especialmente de mandar um abraço a todos que têm compartilhado, a todos que têm comentado as nossas lições, e faça isso mesmo. Gostou? Achou interessante? Comente, compartilhe. Não esqueça de ativar ali as notificações, o sininho também para você receber o vídeo sempre na hora que ele é lançado. Mas se você não gostou de alguma coisa, tem alguma observação, um comentário, não tem problema, vai lá, escreva também, comente. A gente sempre está aberto a esse diálogo, a conversar com você, nossa querida irmã, nosso querido irmão que nos acompanha, ou você que é de outra denominação, que é amigo de uma outra igreja, não importa. O importante é nós estarmos juntos para estudar a Bíblia. E hoje eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas que têm interagido conosco, né? Ali no canal do YouTube, também no Facebook. Eu quero mandar um abraço para Andreissa Braga, para Célia, para Dircineia, Odete do Maranhão, também para o irmão Valdir Machado de Vitória, para Janice, para Vera Aparecida, Alaide, Jane Cordeiro, para Lina Alves, o irmão Pedro Barbosa, a irmã Luzi Cleide e também a irmã Norma Almeida. São algumas das pessoas que estão acompanhando e comentaram as nossas lições, os nossos estudos, não é? Então, que você continue fazendo isso e que neste novo estudo Deus abençoe muito você. Que essa nova semana que se inicia seja uma semana de grandes momentos ao lado de Deus, seja na igreja, seja em casa, seja com a família, em momentos de pandemia, não é? Que nós ainda estamos nesse novo ano na pandemia, mas o importante é usar esse tempo para estudar a Bíblia. E hoje, como eu disse, o tema número 4, nós vamos estudar sobre o tema chamado O Caminho Difícil. E eu tenho novamente dois amigos aqui que já estiveram conosco em programas anteriores. O pastor Bruno Ferreira esteve conosco no programa número 1 e o pastor Emilson dos Reis esteve conosco no programa número 2. Mas para você que não os conhece, eu vou apresentá-los novamente, começando pela minha esquerda, o pastor Emilson dos Reis. Foi meu professor na faculdade de teologia, foi o diretor do seminário adventista latino-americano de teologia, que antecedeu o pastor Reinaldo Siqueira, que esteve junto com ele também na lição número 2. E o pastor Emilson dos Reis, ele também é escritor, ele escreveu meditações, comentários, enfim, é bem conhecido em nosso meio. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado, Júlio. É sempre bom estudar a Bíblia, especialmente Isaías, que é o meu livro preferido da Palavra de Deus. Lembrando que o senhor já foi professor do livro de Isaías, Sim, né? Sim, verdade. No seminário de teologia. Obrigado. Também está conosco hoje o pastor Bruno Ferreira. Pastor Bruno Ferreira, você se lembra? Pastor Bruno Ferreira, que também foi aluno do pastor Emilson, assim como eu. Pastor Bruno Ferreira trabalha como assistente técnico ali na Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento do Unasp, não é, pastor Bruno? Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por aceitar o convite de compartilhar os conhecimentos do Antigo Testamento de Isaías conosco. É um prazer poder continuar aqui no estudo do livro de Isaías, né? Um livro tão importante, tanto no Velho Testamento, quanto para a compreensão do Novo Testamento também. Amém. Pastor Bruno, inicia nesse momento com uma oração, por favor. Oremos. Santo Deus, obrigado pelo privilégio que temos de olhar para a Tua Palavra como uma guia segura em todas as gerações de pessoas que se mantiveram dispostas a ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração, que Teu Espírito venha nos conduzir de forma segura através desses escritos, trazendo solidez à nossa fé e certeza do Teu retorno.
suplicamos de maneira especial que esse momento seja um momento de revisitar a Tua palavra com a certeza de que o Senhor trará preciosas verdades à superfície, poderemos aprender um pouquinho mais. Isso suplicamos em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus. Amém. Amém. Lembrando você que se você não tem o guia de estudos, para estudar conosco, você pode adquirir o seu no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, ou, se você é membro da nossa comunidade, na loja da Casa Publicadora, na livraria da CPB, aqui do UNASP Campus Engenheiro Coelho, tudo bem? Mas, pastor Emilson, eu quero começar com o senhor tratando de uma continuidade. Na lição da semana passada, nós estudamos com o pastor Sérgio Monteiro e o pastor Fábio Darius sobre quando ali Acaz ele está numa situação difícil e ele é confrontado, na verdade, ele é abençoado pelo profeta Isaías com uma mensagem de Deus. E ele desdenha dessa mensagem, não é? Ele desdenha da mensagem, e aí então o próprio profeta diz, bom, já que você não quer ouvir o sinal, o próprio Deus vai dar um sinal, eis que a virgem conceberá, ela dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Para você que está nos ouvindo, há um verso para memorizar, antes do pastor Emilson comentar, eu queria ler com você esse verso para memorizar, que está em Isaías, capítulo 8, verso 17. Ele vai entrar no seu texto, na sua tela, o texto vai entrar na sua tela para que você possa acompanhar conosco. Eu vou fazer a leitura agora desse texto, Isaías, capítulo 8, verso 17, está escrito assim, acompanhe na sua tela. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Pastor Emilson, nós sabemos e vimos na lição anterior que o rei Acaz ele está num momento difícil, mas Deus ele promete segurança. Ele diz que o povo, apesar de o rei desdenhar a mensagem, mas que o rei e o povo podem confiar nele enquanto Deus, enquanto líder da nação de Israel. É prometida aqui, é feita uma profecia e é prometido o nascimento desse menino. Até o verso 13 do capítulo 7 fala da promessa e a partir então do verso 14 até o 16 é comentado um pouco mais sobre essa promessa. O nome Emanuel, o significado mais profundo dele era um sinal de relacionamento ali entre Deus e o seu povo. Mas responda para nós, ali é dito que o menino comeria manteiga e mel, o que isso significa exatamente? Uma outra pergunta também, essa profecia se cumpriu, com quem, em que momento, qual foi o resultado dela, pastor? Bem, Júlio, eu pensei em começar assim a minha participação aqui. Nós estamos numa escola sabatina. Sim. É online, mas é escola. Sim. E escola é um lugar para se aprender não somente um conteúdo específico, mas também se aprende a como estudar. Perfeito, pastor. Então, talvez algumas dicas aqui para quem não sabe estiver assistindo. Fique à vontade. Uma coisa importante quando você estuda um profeta da Bíblia é saber que o profeta não caiu assim de repente, ele está localizado numa certa época da história, numa certa geografia. Então, sempre que se estuda qualquer livro profético da Bíblia, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é tentar descobrir em que época ele viveu e então ter as informações daquela época, informações assim sociais, espirituais, nacionais, internacionais, enfim, que tem relação com o seu trabalho e sua mensagem. E acontece que os profetas, eles costumam, embora não todos, mas muitos deles costumam datar o seu ministério. Eles não usavam o calendário que nós usamos hoje. Quando colocamos a data, nós colocamos o dia, o mês e o ano. Eles não faziam assim, mas eles costumavam dizer em que época eles estavam, afirmando o rei que estava governando. Alguns profetas são específicos, além de dar o nome do rei, eles também dão o ano em que isto aconteceu naquele reinado. E alguns também vão dar até o mês e o dia, né? O Isaías começou a profecia dele no capítulo 1,
mencionando vários reis. Então a gente sabe a época desses reis. E agora, para entender o livro, a gente tem que ir lá para os livros da Bíblia que falam sobre os reis. Então nós temos o primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, de um modo especial. E aí, lendo as sessões sobre esses reis aqui, nós vamos ter uma melhor compreensão. No nosso caso aqui, esse capítulo específico, o 7, também o 8, é na época de um rei de Judá, que era o rei Acás. Perfeito. Certo? Bom, uma outra coisa interessante também, você mencionou aí, o nome Emanuel. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus também do Antigo Testamento, era chamado por muitos nomes lá na língua hebraica original. Um dos nomes era El. Outro nome usado muito para Deus é Ias, em português. De onde vem o Ias? Então, um nome de Deus, o mais usado, é Yahweh. Eles abreviavam dizendo Yah. E na tradução portuguesa é Ias. Então, os judeus costumavam dar nomes para os meninos, não somente nomes que eles já achassem bonitos, como a gente faz hoje, mas os nomes tinham um significado. E todos os nomes que têm Eu no meio, ou tem Ias, tem a ver com Deus. Então, nós temos nomes que começam com Eu e outros que terminam com Eu, né? Por exemplo, Eliseu, Eunatã, Eucana. Alguns nomes têm Ias, muitos nomes têm Ias, né? Por exemplo, Obadias, Jeremias, Isaías, e até tem um que tem os dois juntos, El e Ias, né? Ficou Elias, o Senhor é Deus. Então, todos esses nomes significam alguma coisa em relação a Deus. E Emanuel significa Deus conosco. Nessa lição aqui, o rei mencionado o tempo todo, como dissemos, foi Acás. E Acás foi um dos piores reis que houve no povo de Deus. E para saber quem foi Acás, porque ele era assim talvez, dessa maneira, um rei tão ímpio, tão pagão, isso tem a ver um pouquinho com os antepassados dele. Então, nós sabemos que quando Salomão morreu, no ano 931, e o filho dele, Roboão, começou a governar, ele começou tão mal, que ele acabou causando um cisma, uma separação em Israel. E a partir dali, as 12 tribos não ficaram mais juntas. Então 10 tribos se isolaram ao norte, continuaram com o nome de Israel, depois com o tempo chegaram a ter a capital de Samaria, e no sul ficaram 2 tribos, e Judá era o nome delas, porque Judá era a tribo mais importante, não é? E dali em diante elas não se juntaram mais, tiveram território, rei, religião separado, e o povo do norte, as 10 tribos, eles foram rapidamente para a idolatria, e o povo de Deus continua ainda nos caminhos de Deus. Mas houve uma época, a época de Acabe. Acabe era rei do norte das 10 tribos. E na mesma época de Acabe, no sul estava Josafá. Josafá era um homem muito bom, ele era muito amigo de Deus. Então no norte um rei ímpio, pagão, Acabe, no sul um rei muito bom, fiel a Deus, Josafá. Mas o filho de Josafá, chamado Jeorão, fez uma grande bobagem. A mais importante da vida dele foi casar com a filha de Acabe. E aí, quando aquela moça, ela veio para viver na terra de Judá, ela veio com o seu séquito, os seus guarda-costas, as suas aias, os seus servos, e ela veio para também implantar o paganismo ali no povo de Judá. E com isso, dali em diante, os descendentes da família real, que era a família de Davi, eram por um lado filhos de Davi, mas por outro descendentes também de Acabe. E esse Acás era um desses aí. Então ele tinha todo o histórico para trás, de antepassados que eram pagãos. E ele foi um rei muito pagão mesmo, e fez muita coisa ruim. E quando a gente lê em Crônicas e no livro de Reis sobre ele, a gente fica sabendo os detalhes de tudo aquilo que ele fez naquela ocasião. Como nós vimos aqui na semana passada já, então 2 nações se uniram para tentar conquistar Judá. Queriam colocar no trono de Judá um rei que estivesse em harmonia com o seu desejo, de formar uma coalizão local para enfrentar o principal rei da época. Tiglat-Pileser III, exatamente. No caso. Então, aqui entra um pouco de geografia, ou muita geografia. Eu
convido aqui você que assiste também, procurar um mapa no fim da sua Bíblia, ou numa enciclopédia, ou na internet, um mapa daquela região, para você ter uma compreensão um pouquinho melhor, não é? Então, Judá está numa certa posição estratégica, logo vizinho de Judá, em cima no mapa, está o povo de Israel. E logo acima de Israel está o povo da Síria. A Síria existe até hoje, Israel também. Agora, existia um império mundial que era a Síria. E não podemos confundir a Síria com Síria. A Síria era uma nação vizinha ao norte de Israel, sempre foi pequena, mas a Assíria foi o império mundial. Inclusive, quando se fala em império, a gente pensa aqui em Daniel, nas visões de Daniel. E ali em Daniel nós temos 4 impérios, porque eles são de Daniel até o fim da história humana. Então começa com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Mas antes de Daniel houve império assírio, antes império egípcio, e aqui é na época do império assírio. Então o que aconteceu foi assim, aqueles 2 povos, Israel e Síria, tentaram se unir para marchar contra Judá e o rei Acasias, e ele ficou com medo. E ele não confiou em Deus, porque ele confiava em ídolos. E mesmo assim, como vimos semana passada, Deus mandou o seu profeta, para dizer, não tenha medo daqueles 2 povos, eu vou cuidar de vocês aí, certo? E até deu um sinal de que eu vou cuidar de vocês, que isso foi estudado na semana passada. E acontece que esse sinal realmente se cumpriu, e é justamente o ponto dessa semana aqui na parte de domingo, né? Uhum. O sinal aconteceu, em pouco tempo veio a Assíria, que foi um instrumento de Deus nessa ocasião, e conseguiu então ali pressionar os inimigos de Judá, Israel e Síria, e em pouco tempo eles deixaram de ter efeito maligno contra Judá. E aqui vai ter uma profecia no meio também de 65 anos, e a lição vai dizer que esse foi o tempo necessário para que eles tivessem a perda de qualquer poder naquela região ali, e isso também se cumpriu. Muito obrigado, pastor Emilson. E complementando aqui, pastor Bruno, lembrando, você que nos ouve, que a proposta da lição da Escola Sabatina, este trimestre da Igreja do UNASP, em parceria com a Divisão Sul-Americana, é trazer uma discussão, não é, pastor Emilson, pastor Bruno, para que ela complemente aquilo que você está estudando na sua casa todos os dias. Pastor Bruno, o medo de Acaz e todo esse fato dele rejeitar o sinal trouxe sobre o reino de Judá algumas consequências, né? O que aconteceria com a terra e o que aconteceu com a terra, e por que esse resultado daquilo que Deus havia previsto, ele não surpreende ninguém? Por que o contexto deixa claro que o resultado foi aquilo que as evidências apontavam mesmo que aconteceriam? Quando a gente chega no versículo 17, é surpreendente a forma como Isaías apresenta, mas ele diz assim, mas o Senhor fará vir sobre ti. O Acaz, né, junto com ali boa parte da corte, estando com medo dos reinos, não procurou a Deus como solução para o problema. Mas o texto bíblico apresenta que a ocorrência, os efeitos, não são efeitos apenas políticos, apenas de reinos se movimentando, mas existe uma intervenção divina até mesmo sobre o que acontece de forma negativa sobre ele. Então ele que teoricamente não se apoiou em Deus, ou não procura, assim como o pastor Emilson colocou anteriormente, acaba recebendo consequências e juízos da parte de Deus. Por quê? Porque procurou uma solução por si próprio. A gente vai depois ver um pouco de coisas ruins que ele acabou colocando na sequência do capítulo 8. Mas quando chega aqui no 17 e fala que Deus traria sobre ele situações ruins que viriam sobre a nação, talvez é importante também ressaltar uma característica do texto que ajuda a gente a posicionar melhor quais são essas consequências.
a expressão naquele dia ocorre aí tanto no verso 18, naquele dia, quanto ocorre no verso 20, naquele dia, quanto ocorre no verso 21, naquele dia, quanto ocorre também no versículo 23, naquele dia. Porque são 4 blocos de consequências que o texto vai tentar apresentar aqui, que vieram sobre o contexto de Judá. E cada uma dessas expressões abre um novo bloco Exatamente. do que aconteceria com o povo. Às vezes a gente não percebe por causa da tradução, mas quando a gente vai para os originais fica muito forte esse uso de textos que tentam fazer o quê? Que tentam facilitar a localização da pessoa, que antigamente, como a gente aprendeu isso até com o pastor Emils, a Bíblia não era dividida por capítulos e versículos. Então o texto ele tenta deixar algumas facilidades para a gente poder se localizar onde começam e terminam blocos. Inclusive na lição número 2, pastor Bruno, comentando ali a visão de Isaías, no capítulo 6, na lição número 2 que estudamos, o pastor Emilson comentou sobre essas divisões que nós encontramos como um facilitador para estudo da Bíblia. Mas continue. Então a gente tem 4 blocos ali de consequências. O primeiro bloco de consequências que inicia ali no 18 vai falar sobre a invasão das terras, né? A preocupação dele, ele vai procurar encontrar sua própria solução, tentando mitigar essa questão para não ser invadido. Na verdade, vai acontecer o contrário. Deus vai usar agora o instrumento que ele teme para invadir. É isso que o versículo apresenta. Outro bloco que a gente encontra aqui, a partir do verso 20, vai falar sobre a vergonha que eles vão passar, relacionados ali à perda, ser raspado, né, os pelos, né. Também a gente tem um outro bloco ali de consequências, que é a pobreza e a vida da subsistência, que fala sobre eles terem uma única vaca e ovelha. E depois um quarto bloco aqui, que fala sobre as vides, né, sobre as plantações serem transformadas agora em lugares expostos a espinhos e abrolhos. Então a gente tem ali 4 blocos de consequência. Um bloco importante que a gente pode ressaltar aqui, que acontece no verso 22, quando ele fala que após a abertura no bloco 21 naquele dia, apesar da pobreza e da situação de escassez, tendo apenas uma vaca e 2 ovelhas, eles teriam uma aparente abundância, ou seja, apesar das consequências negativas vindo sobre o povo, Deus ainda ia prover o povo do mínimo necessário. Eles não tem uma abundância ali de leite e de manteiga. E essa expressão leite e manteiga também acontece relacionada a Emanuel. Quando a gente vê ali a profecia, ele chamará Emanuel no verso 14, no 15 fala assim, e comerá manteiga e mel. Então a gente vê um retorno à providência, o cuidado de Deus aparecendo no meio dessa situação de aparente desgraça, né, que ressalta inclusive e faz um elo com o próprio Emanuel, que era um sinal de que Deus estava no controle da história, né? Ainda sobre Acás, o texto aqui que é estudado na semana, especialmente em 2 Crônicas 28, é bastante claro da sua impiedade, porque ele foi ao templo de Deus, o templo de Salomão, que ainda estava erigido, e ele modificou muita coisa ali. Ele chegou até a tirar o altar verdadeiro, colocou um altar falso no lugar, e diz assim mais o texto, que ele encheu Jerusalém de altares pagãos e nas outras cidades também. Então ele disseminou a idolatria por toda a terra. Ele basicamente fez o que uma antepassada dele tinha feito, que foi a rainha Jezabel. Quando o Acabe foi buscar essa princesa lá entre os fenícios, o pai de Jezabel era sacerdote de Baal, e ele a trouxe. A Jezabel veio com a intenção
de implantar a idolatria a Baal na terra. E aqui esse homem fazia uma coisa semelhante também agora na terra de Judá. Você que nos assiste, você pode notar que muitas vezes, olhando para a vida do rei Acás, você pode notar duas coisas muito importantes. Primeiro, a tendência natural nossa, minha e sua, do ser humano, de confiar naquilo que é visível, nas coisas que se veem. Nós vemos Acás substituindo a presença do Deus verdadeiro, o Deus invisível, o Deus de Israel, pela presença de altares, de ídolos de pedra, de madeira. E quando a Bíblia realmente nos impele a acreditar no Deus verdadeiro, mesmo que não seja visível aos olhos. Outra coisa que você nota, que você percebe claramente, é que não dá para fugir das consequências ruins quando escolhemos andar longe de Deus. Nosso Deus é amoroso, é perdoador, mas Ele respeita nosso direito de escolha. E assim como Acás, nós também, quando escolhemos não seguir a Deus, a sua palavra, não confiar nele, o Deus que respeita a nossa escolha também respeitará o fato de que nós devemos viver com as consequências das nossas escolhas. Mas, pastor Emilson, voltando agora para o senhor, nós falamos bastante na lição da semana passada sobre Saer e Assub. Um remanescente voltará ou um remanescente se arrependerá, as possíveis traduções. Mas, fato é que é dito que o profeta vai ter com a profetisa e ele tem um filho. Muito provavelmente aqui o profeta Isaías, com a sua esposa. E o nome desse menino é Maher-Salal-Hasbaz, ou Rápido Despojo, Presa Segura. O senhor que deu esse início aqui, começou essa lição iniciando com essa aula, essa dica dos nomes. Qual o significado deste nome, ou dos nomes, de um modo geral, mas deste nome no contexto de conquista que ocorreria? E quem seria o reino que conquistaria? Qual seria o reino conquistado? Fale um pouco para nós da relação entre Maher-Salal-Hasbaz e o que aconteceu logo em seguida após o seu nascimento. Ser profeta não era uma coisa muito fácil. Para a gente hoje, tão distante deles, e olhando para trás, e sabendo que tanta gente já os aceitou, nós também aceitamos. Mas naquela época, quando eles foram chamados por Deus, se vivêssemos ali, de repente tem um irmão nosso, é um primo, é um amigo, é um vizinho, é um colega de trabalho que está dizendo que é profeta. Como é que vamos acreditar nele? Se ser pastor é difícil, imagina ser profeta. E ainda mais porque, de acordo com Moisés, lá no livro dele, diz que o falso profeta tinha que ser morto. Agora, como é que se levanta um parente meu, um amigo, um vizinho, diz que é profeta? Como é que eu vou saber que ele é profeta? Então, era muito difícil isso aí para eles. E alguns profetas tiveram a missão não só de falar, não é? Que a missão principal de um profeta é falar. Ele é a boca de Deus, como diz a Bíblia. Mas tiveram que encenar também alguma coisa. Esse é o caso do profeta Oséias, cuja esposa Gomer e os 3 filhos também encenaram toda uma situação. Mas aqui temos também algo semelhante, porque o profeta vai ter os seus filhos e Deus ordena que o profeta dê o nome para os filhos em relação à situação do povo e a mensagem de Deus para eles. Então, um filho tem esse nome, que traduzido significa rápido despojo, presa segura, dando a entender que algo está para acontecer rapidamente. Despojo tem a ver com a sobra da guerra, lembra de guerra, não é? E a presa e segura também. Então parece que esse nome aqui não é um nome com mensagem muito positiva, mensagem negativa, que eles vão enfrentar. Mas o outro filho tem um nome cuja tradução é um resto voltará. Então aqui é a mensagem positiva, dizendo que vai sobrar um resto e que esse resto vai voltar. Então, de acordo com a história, isso se cumpriu através do próprio Império Assírio. Os assírios vieram contra o povo de Deus, não é? E o prejudicaram, como nós sabemos, mas Deus providenciou para que não fossem extintos totalmente. E providenciou que acontecesse aí a sobra de um remanescente também.
A lição deste trimestre sobre o livro de Isaías traz como temática número 4 o caminho difícil. E pastor Bruno, a gente percebe que realmente foi um caminho não muito fácil trilhado pelo povo de Deus, não é? Desde ali Deus apontando os pecados do povo, a questão o pastor Reinaldo Siqueira colocou na lição número 2 para nós, as 3 fases da aliança, né? As bênçãos, depois Deus chama, depois vem o juízo. Mas fato é, o pastor Emilson introduziu aqui o capítulo 8, onde há aqui a importância, então pastor Emilson perguntando, e o senhor acho que já foi nessa linha, colocando assim, o nome... Antigamente na Bíblia os nomes tinham uma relação muito grande, principalmente de profetas, filhos de profetas, com a situação dele ou do seu povo. É o que a gente vê aqui. Mas pastor Bruno, Isaías é apresentado aqui ainda no capítulo 8, que ele declara legalmente que ele registrou o nome do seu filho e que ele teve relações com a profetisa, né? Por que isso se torna importante dentro desse contexto? E por que essa questão temporal, como o pastor Emilson falou, um texto nunca pode ser analisado fora do seu contexto histórico? Porque o contexto temporal em que eles estavam vivendo, ali relatado no capítulo 8, dá ênfase a essa questão dele ter dito, olha, o nome do meu filho é tal, eu fui ter com a profetisa. Por que isso se torna importante no estudo desse contexto, do que estava acontecendo com o povo? Uma coisa que a gente precisa ficar bem forte assim, no estudo desse trecho de Isaías, do 7, do 8, é que a gente vê muitas pessoas formulando projetos de poder e geopolíticos. A gente tem ali, como o pastor falou, uma coalizão Síria e Israel. A gente tem a preocupação de Acaz aí tentando se juntar inicialmente à Síria para se livrar de um problema mais perto, geopolítico, e na verdade ele encontra um problema ainda maior agora como consequência, né? Um reino ainda maior que se volta contra ele. E você vê uma sequência de intervenções no capítulo 7 e 8 da palavra de Deus, né? A gente falou isso no primeiro estudo, na primeira semana, como aparece repetidamente o texto de Deus falando a Isaías, e aí Isaías é aquele que vai comunicar a Acaz, vai comunicar ao povo as mensagens de Deus. Ele é um comunicador dos planos de Deus. E esses planos que vão sendo feitos, né, de guerras, de invasões, de tomar territórios, na verdade, eles aparentemente são contrapostos aos planos que Deus tem para o povo dele. Deus tem outros planos. Só que Isaías, aparentemente, está desprovido de qualquer artifício de autoridade. E para poder, de certa forma, demarcar que existe realmente veracidade naquilo que está sendo dito por ele, porque foi Deus quem disse, então ele vai estabelecer alguns marcadores no tempo, como se fosse um cronograma assim, do projeto de Deus, dizendo assim, está vendo como é que Deus está sabendo o que está acontecendo? E essas pessoas, esses indivíduos, esses filhos que vão nascendo ou vão sendo comunicados, eles de certa forma vão demarcar o tempo em que as profecias vão se cumprindo. Então eles são de certa forma como sinais na agenda cronológica de Deus, dizendo assim, está vindo um menino aqui, é tanto tempo. E aí o nascimento, né, a emergência desses personagens na história, eles vão ajudar a demarcar o tempo do cumprimento daquilo que está sendo revelado por Deus para ele comunicar ao povo. Então ele de alguma forma tenta esclarecer isso, né? Então quando Isaías ele delimita a idade, ou mais ou menos a idade em que Deus resolveria o problema, olha, antes que o menino saiba discernir entre o bem e o mal, né, eu vou resolver esse problema, o nome dele vai ser X.
Então ele está profetizando através da vida do filho aquilo que Deus executaria. E quando aquilo acontece, serve como um demarcador temporal, um sinal, não é, pastor Emilson, de que Deus realmente sempre esteve no controle. O nome já antevê o que vai acontecer. O que vai acontecer. Pastor Emilson, a partir do verso 11 do capítulo 8, é apresentada a ideia, e é o tema da lição aqui do dia que nós vemos aqui da quarta-feira, que nós não devemos temer nada quando Deus está no controle. Como esses acontecimentos e esses fatos de Deus botar a mão e intervir na história e fazer com que o povo realmente caísse em si, percebendo que Deus estava no controle, como isso deveria impactar a vida do povo e como serve de lição para nós hoje essa história do controle de Deus aplicado à nossa vida em nossos dias? O texto está dizendo basicamente o seguinte: não temam os homens, não temam os acontecimentos, temam a mim que sou Deus. Resumindo, é isso aí. E na verdade, através de toda a história, a gente percebe vários líderes cristãos, gente destacada, que tinham uma coragem tremenda, fizeram coisas tremendas, até nós achamos que foram loucuras, porque eles temiam a Deus. E quando alguém teme a Deus de modo correto, ele não tem medo das pessoas e situações. E aqui é um apelo para o povo de Deus fazer realmente isso. A lição inclusive fala aqui sobre temor e amor, que parece, em nossa compreensão, que não combinam muito bem as duas coisas, né? Mas na Bíblia combinam perfeitamente. Aliás, o senhor tem um livro que se denomina A Ira de Deus no Mundo dos Homens, né? Sim, sim. Há muitos anos também eu lecionei uma disciplina que era livros proféticos da Bíblia, e naquele bloco aparece muito a expressão temor do Senhor. Então eu resolvi num certo dia me aprofundar bastante, e depois até produzi um artigo que as revistas lançaram por aí, mas o temor do Senhor é uma expressão técnica. O temor do Senhor aparece ao longo de toda a Bíblia, e quando alguém possui, diz que ele é temente a Deus, né? O que significa temor do Senhor? Algumas coisas, por exemplo, primeiro significa um encantamento com Deus. A pessoa que teme a Deus, ele fica encantada com Deus, por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus faz, fica deslumbrada. Depois, num segundo momento, vem uma reverência, um respeito muito grande para com esse Deus que é tão maravilhoso. Em seguida vem a fé, a confiança nele, vem também a submissão, a obediência. Então tudo isso aí é o temor do Senhor. E essa condição de uma pessoa, ela combina muito bem com o amor a Deus. Inclusive, tem um texto da Bíblia que fala para ao mesmo tempo amarmos a Deus e temermos a Deus. É Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 6, no verso 2 diz assim: para que temas ao Senhor. E 3 versos depois: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Então é perfeitamente possível, até recomendado, que ao mesmo tempo que nós amamos a Deus, nós temamos a Deus. Esse temor não é um medo, mas é um respeito muito grande, porque Deus não é o nosso coleguinha. Nós temos que cuidar para não ter muita familiaridade com Deus. Ele é nosso amigo, mas é muito mais do que isso. Ele é Deus, é Criador. Eu tenho que ter muito respeito e reverência para com Ele e para com as coisas dele também. Então essa é a ideia do texto aqui, que Isaías e os outros deveriam de temer a Deus, e não aquela situação, não os inimigos todos. Eu me lembro de algumas expressões, né? Alguns, ao se referirem a Deus, o chamam de Jesusão, ou o cara lá de cima, né? Deus é muito mais do que isso, né, pastor? E eu até já ouvi histórias de pessoas que dizem: não, a igreja é a casa do meu pai, então na casa do meu pai eu chego, deito, boto os pés no banco. Mas quando a gente olha para a Bíblia e para a visão que Isaías teve de Deus, na lição 2 que o senhor comentou conosco, a gente percebe que nós precisamos ter muito mais cuidado para a forma como nos dirigimos para com Deus e com as suas coisas, né? Bem lembrado, pastor Emilson. Então, pastor Emilson, só uma segunda pergunta aqui. Quando 1 João 14,18 diz que no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo,
esse temor a Deus não tem nada a ver com o medo que eu tenho de cobra, medo que eu tenho de um buraco ou medo da morte. Temor na Bíblia, quando relacionado a Deus, tem a ver com respeito, com reverência. A ênfase principal é um respeito tão grande que chega a ser reverência por aquilo que Deus é e tem feito. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Pastor Emilson, agora para o senhor aqui, falando em relação à temática de quinta-feira, o capítulo 8 de Isaías ainda nos apresenta detalhes muito fortes aqui do envolvimento, né, de Acaz com a religião pagã. Aqui chega a dizer que eles sacrificavam a demônios, né? Fale um pouco para nós, dentro hoje de uma realidade onde nas igrejas cristãs, algumas vezes nós encontramos um sincretismo religioso com rituais que não tem nada a ver com a Bíblia. Comente um pouco para nós do impacto negativo disso que estava envolvido na vida de Acaz enquanto líder de Israel. Então, Acaz fez de tudo para acabar com a religião do Deus verdadeiro lá entre o povo de Judá. Diz o texto bíblico que ele chegou mesmo a oferecer seus filhos em sacrifício aos deuses, queimou-os em homenagem aos deuses pagãos. Então, até que ponto que ele foi? Ele era muito supersticioso também, e muitos daquela terra eram. E aqui a lição nos lembra que isso existe hoje em nosso meio também. Então, nós temos hoje uma filosofia que tenta levar as pessoas a manter comunhão com pessoas já falecidas. E dizem que podem falar com os falecidos e ter conselhos, orientação e ajuda. Eu estou lembrado que há muitos anos eu estava na cidade de Serra Negra, onde não havia uma igreja adventista ainda. Mas já haviam alugado um salão, pessoas se reuniam ali, alguns adventistas e também alguns interessados, e houve uma reunião da escola sabatina. E me convidaram para dirigir o estudo da lição com aquelas pessoas ali. E aí formamos um ciclo com cadeiras de plástico, eu estava ensinando, e o assunto era exatamente esse aqui. E eu estava dando um exemplo de uma jovem que perdeu seus pais num acidente de carro. E ela estava muito aflita, muito angustiada, e alguém disse, se você for àquele lugar, vamos fazer aparecer sua mãe, e você vai falar com ela. E aí ela foi àquele lugar. E aí a pessoa que dirigia aquela reunião fez com que aparecesse um vulto mesmo. E aquele vulto tinha a aparência de sua mãe. E o vulto aparentemente usava as mesmas vestimentas, tinha o mesmo tom de voz. Isso é muito comum acontecer, e acontece todos os dias, milhares de vezes, em muitos lugares da terra. E se o vulto for escrever, é a mesma letra, se for assinar, a mesma assinatura. E ao meu lado tinha uma senhora que me interrompeu e disse, pastor, e o perfume é o mesmo também. Então, interessante. E as pessoas, elas estão cheirando, elas estão vendo, elas estão ouvindo. Os sentidos dizem que aquilo ali é verdadeiro. A única coisa que diz que aquilo não é verdadeiro é a Bíblia. Que diz que quem morreu, morreu de vez. Que os mortos não sabem nada. Exatamente. Não tem mais sentimentos, não tem mais pensamentos. E as pessoas vão acreditar no que está na Bíblia ou no que os sentidos estão dizendo. E esse é o nosso dilema no finalzinho da história humana. Vai ter muito disso aumentado exponencialmente. Nós vamos querer mais em quem? Então aqui vem um apelo para nós, de fato, ficarmos apegados à palavra de Deus, à lei de Deus, ao que está escrito na Bíblia Sagrada, porque essa é a nossa segurança. E pastor Emilson, já emendando aqui uma pergunta para o pastor Bruno e complementando isso que o senhor disse, e você que está nos ouvindo em casa, sabe que isso é algo muito sério, muito sério. Uma das doutrinas que Satanás mais distorce em nossos dias é a crença de que quando alguém morre, ela pode manter comunicação com os que estão vivos. É a doutrina da imortalidade da alma. E quanto mais se estuda a Bíblia hoje, mais teólogos e pastores chegam à conclusão de que a Bíblia apresenta a verdade de que quando alguém morre, morre mesmo, como o pastor Emilson bem colocou. Mas pastor Bruno, nós tínhamos nos dias dos hebreus pessoas, como mencionadas aqui pelo pastor Emilson,
que diziam que se comunicavam com os mortos. Tem até um relato, né, pastor Emilson, quando Saul, ele está ali no fim da sua decadência, da sua vida de decadência, no final da sua vida ali, naquele momento de decadência, perdão, ele consulta uma pessoa que diz consultar os mortos e ele vê um ser lá que diz ser Samuel, não é? Mas, pastor Bruno, nos dias dos hebreus, então, é fato que haviam pessoas, os necromantes, né? A palavra necros, do grego morte, pessoas que falam com os mortos. Pergunta para você, podemos dizer que hoje a TV, os filmes, os livros, a cultura popular são agentes que difundem o ocultismo, o espiritismo de forma realmente assim clara e aberta? E já emendando uma segunda pergunta, como combater isso? Como combater essa enxurrada, né, na mídia de ensinamentos contrários à palavra de Deus, especialmente em relação à crença de que a alma do ser humano é imortal, quando a Bíblia aponta para outro lado? Ok, Júlio, eu vou dividir então essa pergunta em 3 pontos. O primeiro ponto, parece, algumas expressões bíblicas, às vezes elas aparecem e a gente não se atenta a elas, como se elas aparecessem isoladas. Mas quando começa esse bloco todo que a gente está discutindo no capítulo 7, disse assim, verso 2, deu-se aviso à casa de Davi. E a expressão casa de Davi vai acontecer em outras ocorrências aqui desse contexto. Por que isso é importante? Porque quando chegamos no capítulo 8, nós temos uma situação de contraste. Qual é? Primeiro, o versículo 10 fala, forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e eles não serão cumpridas. E aí termina, porque Deus é conosco. Quem está forjando projetos aqui são os outros agentes políticos, outros exércitos, que quando iam fazer as invasões, quando iam fazer a tomada de territórios, quando elas iam fazer as incursões sobre outras nações, eles faziam o quê? Seus projetos. Planejavam, vamos invadir em tal momento do ano, vamos fazer assim, vamos fazer acolá. Havia um planejamento, uma estratégia para poder tomar as decisões geopolíticas ali e militares. Então, o verso 10, ele fala sobre esse planejamento humano. Só que ele fala que esse planejamento ele é frustrado. Quando vai do 11 até o 15, ele até começa com a expressão, porque assim o Senhor me disse. Ele vai falar que Deus, na verdade, ele se apresenta como, ele quer ser considerado como um aliado. Os planos que são formulados pelos outros agentes humanos vão ser frustrados, e Deus quer ser o aliado de Judá. E aí o verso 17, ele até fala, esperarei no Senhor, e ele termina falando, a ele aguardarei. Ou seja, em quem a gente pode realmente esperar no futuro, que existe realmente uma ação protetora, eficaz, e que dá realmente a única segurança, e Deus. E aí então, por fim, no bloco 19 para frente, vai falar de consultar outros agentes humanos que tentam prever o futuro. Por que a expressão casa de Davi ela é importante? Porque Davi vai ser instituído como rei exatamente porque Saul vai consultar agentes que são os agentes que aparecem depois do versículo 19. Na verdade, Deus tira da linhagem de Saul a monarquia exatamente por causa desse pecado. Ele se rebela contra Deus e nos desfechos de sua vida ele vai buscar ações espiritualistas como essa para poder se preparar para o quê? Para os acontecimentos vindouros, na tentativa de falar com o profeta, se comunicar com Deus, que ele havia perdido essa oportunidade. E aí, exatamente como juízo, inclusive sobre essa atitude, Deus vai extirpar da casa de Saul a monarquia e vai passar para a casa de Davi. E agora, Isaías vem para advertir a casa de Davi.
o reino de Judá a não ter as mesmas práticas, né? Para não cometer o mesmo erro, não cometer o mesmo pecado. Então a gente tem o mundo e seus projetos, seu planejamento, Deus agindo na história, independente do planejamento humano e como a única salvaguarda, e o ser humano buscando novamente outras fontes de informação, de previsão sobre o futuro, ou de comunicação com entidades não naturais, para tentar tomar decisões, para tentar ter alívio aos seus dilemas, às suas preocupações, para tentar planejar o futuro, para coisas nesse sentido. Então, existe um contraste aqui muito grande nesses textos. Aí você fala, isso acontecia em Israel? Acontecia tanto camadas de incursões do paganismo e desse tipo de materialização do espiritismo, quanto também o contrário, contra camadas de pessoas que preservavam a verdade. Você vai achar tanto no território de Israel, das 10 tribos, quanto em Judá, porções da Bíblia que você vai encontrar, principalmente ali nas cavernas de Qumran, que são tantos requisitos de Samaria, de povos que viveram ali entre os samaritanos, né, que a gente falaria assim hoje, quanto do povo de Judá, que preservaram a palavra de Deus. Só que você também vê o contrário, as incursões do paganismo. Quando a gente traz para os dias de hoje, isso acontece? Existe essas ocorrências ainda hoje? Muito. Eu estava há um tempo atrás lendo um livro que falava sobre a transnacionalização das religiões. O Brasil hoje é um dos grandes exportadores do espiritualismo. Muitas vertentes do espiritismo saíram de incursões brasileiras, manifestações dentro do próprio Brasil, e tomaram a Europa, tomaram países que a gente consideraria hoje países elitizados. Talvez a maior autoridade no espiritismo moderno seja Chico Xavier, que é brasileiro, né? Um dos nomes mais conhecidos nessa vertente. E é interessante que a gente muitas vezes olha para as manifestações religiosas e vê assim, os países da Europa, ou a gente diria secularizados, como países que estão fechados à religião, mas na verdade você vê o contrário. Muitas vezes incursões de manifestações religiosas, que muitas vezes, como acontece no Brasil, em outras esferas espiritualistas, invadindo, né, territórios europeus aparentemente secularizados e se popularizando, mesmo em círculos de pessoas que são tidas como agnósticos, como ateus, pessoas que têm sua crença aparentemente baseada apenas na ciência, só que o espiritismo ele acaba, muitas vezes, também alcançando esse tipo de contexto social. Isso é forte, e termino falando isso, porque isso se manifesta também nas obras de arte, sobre manifestações culturais, que envolve filmes, envolve literatura, envolve jogos e todos os outros tipos de manifestações. Você vê pessoas que dizem não crer em entidades, demônios ou outro tipo de manifestação, mas gastam boa parte do entretenimento assistindo filmes que falam sobre isso, né, jogando jogos que têm manifestação de demônios, outras entidades. Então a pessoa não acredita, mas para ela, aqueles poucos momentos ali, somente é que ela precisa acreditar naquela situação espiritualística, se imergir na história, viver aquele cenário como se fosse real, para poder, inclusive, fazer sentido para ela. Então, ela acaba experimentando, muitas vezes, um espiritualismo, aparentemente, que ela não crê, só que experimenta isso por artefatos culturais e outras manifestações. Então, é muito comum esse tipo de avanço hoje na sociedade que vivemos, né? A verdade é, pastor Emilson, que nos dias que nós vivemos, nós temos muitos cristãos, seja da igreja adventista ou de outra denominação, temos muitos cristãos que às vezes batem no peito dizendo que não frequentam sessões espíritas, que não são adeptos dessas doutrinas antibíblicas, mas muitas vezes que ligam a sua TV e recebem ali uma sessão espírita em casa, através da novela, através do filme, através da série,
ou abrem para os seus filhos também através dos livros que permitem os seus filhos lerem, não é? A verdade, meu amigo, minha irmã, meu irmão, você que me escuta, é que a família de Isaías demonstrou claramente através das suas atitudes e das suas escolhas que só havia um caminho seguro a seguir. Era confiar em Deus e na sua palavra. Quais são os tipos de literatura que você e seus filhos têm lido na sua casa? Qual é o tipo de filmes que vocês têm se reunido para assistir? Qual é o tipo de entretenimento que vocês têm tido? Tantas hoje são as famosas séries que os nossos jovens, crianças e adultos são viciados nelas, que trazem doutrinas como estas apresentadas aqui, onde contatos com mortos são apresentados, onde há tantas coisas que que passam longe da palavra de Deus. Eu queria fazer um apelo a você. Cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua casa, com aquilo que você insere na mente dos seus filhos, da sua família. A gente viu o exemplo de Acás, que se afastou daquilo que era a vontade de Deus. E infelizmente, ele teve um fim que não era o fim esperado e não foi um rei conforme o coração de Deus. Seja você um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, siga aquilo que a Bíblia ensina. Mas pastor Emilson, pastor Bruno, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite uma segunda vez, não é? É a segunda vez que vocês estão aqui. Não sei se conseguiremos agendar com vocês, porque vocês têm as suas atividades também para esse trimestre novamente, mas certamente estarão conosco nas próximas lições ou nos próximos trimestres. Muito obrigado mais uma vez, pastor Emilson, meu professor, pastor Bruno, um colega aí dos tempos de seminário de teologia. Vocês vão ter agora um tempinho para finalizar, como é normal acontecer no nosso programa a cada semana. Pastor Bruno, olhando ali para a nossa câmera, número 1, as suas palavras finais para aqueles que nos ouvem nesse momento. Eu gostaria de desejar a você bons momentos de estudo com a palavra de Deus, né? Você vê a riqueza, a gente está no capítulo 7 e 8 ainda de Isaías, tem muita coisa maravilhosa ainda a ser vista nesse livro. Nós vamos começar daqui a pouco o 9, falando sobre o monarca da casa de Davi esperado, que é o monarca que vai reinar por toda a eternidade. Então vamos continuar estudando, revisitando o texto bíblico e aprendendo lições para o hoje e para o amanhã, para a nossa eternidade também. Amém. Pastor Emilson? O título da lição da semana é O Caminho Difícil. Que caminho é esse? Nessa lição, nessa parte da Bíblia, o caminho difícil é o caminho da desobediência, é o caminho da idolatria, é o caminho do ocultismo, o caminho que se afasta do Deus verdadeiro. Acás foi por esse caminho e fica imaginando quanto sofrimento ele teve, sofrimento para ele mesmo, para a família, ofereceu os seus filhos. Imagine o que significa isso, queimar os filhos. Que importância teve isso para os seus irmãos, para as mães dessas crianças e para tanta gente mais, e para o próprio povo dele. Então o caminho difícil é o caminho da desobediência. Jesus disse assim, tomai o meu jugo, porque o meu fardo é leve e é suave. O caminho de Jesus é o melhor caminho nessa vida e na eternidade. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Pastor Bruno fez a oração inicial. Pastor Emilson, encerre com uma oração neste momento, por gentileza. Vamos orar. Nosso Pai bondoso, mais uma vez muito obrigado, porque em liberdade podemos examinar a Tua palavra e podemos, por seu intermédio, ouvir a Tua voz. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nossa salvação. Nos ajuda a escolhermos o Teu caminho, o caminho da obediência, a olharmos pela fé aquilo que nós não podemos ver e apalpar no presente, mas que sejamos fiéis ao Senhor e um dia possamos herdar todas as bênçãos que preparaste para aqueles que te amam.
nos dá a tua preciosa paz, novamente o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Para você que nos assiste, o seu privilégio é poder ouvir e aprender com os nossos convidados, professores, e para nós o privilégio é ter você com a gente. Então, compartilhe essa mensagem, copie o link, cole nos grupos da família, nos grupos da igreja, coloque também no seu Facebook, no seu Instagram, espalhe pelas suas redes sociais. Você conhece ou já esteve com algum dos nossos convidados, foi aluno de algum deles? Comente também, não deixe de colocar aqui o seu comentário. Alguma coisa que você acha que pode melhorar, aceitamos a sua sugestão, comente também. Então, aqui no canal da Igreja do UNASP, no próximo sábado nós nos encontramos mais uma vez para estudarmos o tema de número 5 desta tão abençoada lição sobre o livro de Isaías. Ative as notificações, o sininho, para você não perder, e nós nos vemos então na próxima semana. Um grande abraço e até lá!